Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui, o canal que mudou de nome, né? Agora o canal é intitulado Literatura e Humanidades, porque o foco é esse. Aqui no canal a gente sempre está trabalhando com questões da literatura e adaptações literárias, filmes, séries, o cinema de uma maneira geral. E hoje nós começamos inclusive com uma pegada nova aqui, sem fugir da literatura e das humanidades também porque a gente relaciona a literatura com outras ciências humanas, a psicanálise, a psicologia, outras teorias da psicologia e a sociologia, a antropologia, a filosofia, enfim, fazemos essas correlações entre essas várias teorias, entre esses vários conhecimentos e trazemos aqui um material bastante rico às luzes de vários autores, pensadores, pesquisadores. Então hoje nós vamos começar com uma pegada um pouco diferente, fazendo uma análise de uma série essa que é uma série teen, uma série de adolescente, e que eu gosto muito de trabalhar com essa questão do adolescente. Sou professor já há muitos anos trabalhando com adolescentes, e essa fase da adolescência é uma fase bem interessante, principalmente quando vista de uma perspectiva de transição. Então essa série inclusive que eu vou analisar, ela fala justamente sobre essa questão das transições da adolescência até o início aí da fase adulta, e aí a gente vai refletir sobre essa série às luzes da psicanálise e também aí das teorias pós-modernas. Então é bastante interessante que você fique aqui comigo até o fim. Se gostar, dá o like, comenta se identificar, comenta se achar alguma coisa interessante que você tenha a contribuir, alguma pergunta, fique à vontade. Se ainda não é inscrito e está tendo contato aqui no canal pela primeira vez, se inscreve. E tem muito conteúdo muito maravilhoso também, bastante interessante, que a gente posta diariamente lá no meu Instagram, que é wes.night, tá bom? Então eu vou deixar aí para vocês aqui na descrição, e vocês também podem estar lá conhecendo o meu Instagram. Então fica aqui comigo, vamos lá, que série é essa? Vamos refletir sobre essa série. E claro, é uma série de 3 temporadas, então o objetivo não é analisar a série inteira, não é falar de todos os elementos da série, todos os componentes, mas fazer uma análise de 3 personagens principais que são bastante interessantes na série, e pegarmos alguns pontos aí da pós-modernidade e também da psicanálise e refletirmos de uma maneira tanto a nível pessoal como também alguns elementos aí a níveis sociais, tá bom? Então, para fundamentar o nosso trabalho, no nosso vídeo, a gente traz aqui Fundamentos da Psicanálise volume 1, que são as bases conceituais, os conceitos chaves e básicos da psicanálise, e trazemos também aqui Fundamentos da Psicanálise volume 2, que é a Clínica da Fantasia, que justamente é do mesmo autor, do Marco Antônio Coutinho Jorge, professor doutor em psicologia, e que vai refletir sobre essa questão da psicanálise na arte em geral, principalmente nas artes fílmicas. Ele vai trazer algumas análises interessantes sobre a questão da psique humana, do inconsciente, fazendo essa relação com os filmes. E aí a gente se fundamenta também, já que estamos fazendo aqui, vamos fazer aqui uma análise de uma série. Então vamos lá, vamos começar. A série é a seguinte, série Baby, pessoal, muito boa. Ficou aí na Netflix, teve bastante visualizações, bastante gostei, o pessoal gostou bastante, ficou em um dos primeiros lugares por várias semanas, e temos 3 temporadas em que muitas coisas aconteceu. Eu não vou dar tanto spoiler, não sei se vocês conhecem, quem não conhece eu aconselho que assistam para ver o desenvolvimento dos personagens, para ver a maturação, para ver várias questões da psicanálise, e a gente traz só alguns detalhes, A gente sabe que a série Baby ela se foca em 2 personagens principais,
né, que é a Kiara e a Ludovica, que elas têm aí uma vida paralela, né, em boates, com a questão da prostituição, e elas são as personagens principais da série e vão se desenvolvendo ao longo das temporadas, cada uma com as suas características, cada uma com as suas decisões. Mas o que é importante falar sobre essa série? Por que eu trouxe essa série? Primeiro, como eu já falei, por fazer parte do mundo adolescente, do mundo teen, e segundo, porque traz realmente uma evolução, né, de personagens bastante interessante, bastante característicos. Então, a primeira personagem, justamente que eu vou pegar para conversar com vocês, é a Ludovica, né? Que tudo começa meio ali com ela que procura toda essa coisa, e depois acaba envolvendo a Kiara. Ela é a considerada mais quieta, mais esquisita, mas ela tem uma sede, uma selvageria, uma sede de vida muito grande. E isso é uma coisa muito bom, muito importante para as pessoas. Só que às vezes, né, isso no adolescente e também no adulto acaba fazendo com que a gente meta as mãos pelas pernas, como diz no ditado popular. A gente acabe tomando decisões precipitadas, ruins. Sobre a Kiara, ela já tem outra pegada, já é aquele personagem mais quieto, calado, que tem uma vida mais certinha. A gente pode observar também que as famílias dessas pessoas são de classe média de um nível alto, mas que é justamente outra abordagem interessante pegarmos aí. Não é a riqueza, não é somente a vida de aparências de uma sociedade, de uma família mais intelectual, mais fina, mais educada, que realmente garante o processo de maturação de um indivíduo. Ele realmente precisa viver, passar por as experiências e realmente precisa se conhecer melhor a partir dele mesmo, a partir das suas escolhas. Então a Kiara é aquela personagem mais quieta, mais calada, né, que parece mais meiga, mas que tem toda uma sede aí também de conhecer, principalmente de praticar mesmo o ato sexual. Diferente da Ludovica, que tem uma sede de sair vivendo, mas que não está tão focada no ato sexual. A Kiara já está mais focada realmente no ato sexual, uma coisa que também, às luzes da psicanálise, pode mexer com muita gente, pode trazer muito desconforto se a gente não tiver bastante maduros em relação às nossas próprias práticas, né? Porque um sentimento, um desejo ou desejos diferentes podem causar bastante conflitos em nós. Seguindo a questão da série, algumas coisas que eu posso colocar como negativas é o alto drama. Tem muito drama na série e às vezes não dá para desenvolver um diálogo mais maduro devido ao alto drama de sentimentos e emoções. É uma série italiana, deve ser a maneira como eles fazem isso lá, é a maneira de performance deles trabalharem lá o cinema, mas eu achei uma dose meio exagerada de drama. E aí, seguindo o percurso das temporadas, né, de toda a série até aqui, o que nós percebemos é que ao longo dos acontecimentos, a Ludovica e a Kiara, eles vão se transformando, né, e vão tendo cada vez mais maturidade sobre eles mesmos. E isso é algo muito bom, porque é o conteúdo, né, do inconsciente saindo mais para o conteúdo do consciente, você se conhecendo mais, conhecendo si mesmo nos termos do Carl Gustav Jung, né, que é uma da psicologia analítica. E pensando ainda também na psicanálise, no Freud, a gente também pode chamar isso de sublimação, que é quando o ser humano ele tem atos mais maduros em relação a ele mesmo e, consequentemente, ele vai sobrepujando algumas questões mais, digamos, mais instintivas e vai melhorando, vai aprendendo mais sobre si e se tornando um ser mais integrado com ele mesmo e com a sociedade. Então vai conhecendo aquilo que é bom, aquilo que quer, aquilo que deseja, aquilo que não se identifica, aquilo que lhe faz mal, aquilo que lhe faz bem. Então é bastante interessante essa reflexão aí.
para fechar, eu trago outro personagem que é o Brando. O Brando, que no começo era bastante homofóbico, né, perseguia ali com os amigos deles. Em várias cenas a gente pode perceber a perseguição que existia com vários transexuais, com prostitutas, né, e principalmente com os transexuais, fazendo várias coisas ruins dentro da escola, agredindo, batendo, e lá fora, no mundo da prostituição também, pintando muitas coisas com os amigos dele dentro do carro, xingando, atrapalhando a vida das pessoas, com um ódio realmente muito grande em relação aos gays. E depois a gente pode perceber que, na verdade, ele era gay, ele era homossexual também ali na série. E por que dessa atitude? Por que isso acontece com as pessoas, né? Então, psicanaliticamente falando, existem vários motivos, mas no caso do Brando, era a questão familiar, a questão do pai ser muito rígido e não aceitar isso. Então, o que acontece? A pessoa acaba fazendo com que isso vá muito para o seu inconsciente, acaba destruindo, né, ou distorcendo a sua sexualidade e acaba descontando, acaba vendo o outro, que é um igual a você, como um monstro, como um ser ruim, como um ser terrível, e você acaba, como não tem como fazer nada contra você, você acaba levando a sua ira e a sua raiva para o outro, que é igual a você, mas que você, por muitas condições, não tem como, não quer e não tem como ser aquilo que você é autenticamente. Então, o que acontece é que você transfere, a palavra é essa dentro da psicanálise, transferência, toda a sua raiva, toda a sua ira que você tem de você mesmo, por aquilo que você não consegue ser, não consegue aceitar em outras pessoas. E depois o Brando, ele vai aí no final da terceira temporada, está desafiando o pai, está em um relacionamento gay, né, com o filho do diretor da escola. Então isso é uma evolução muito grande, porque ele realmente conseguiu o conhecimento do si mesmo, conseguiu se integrar de forma melhor, conseguiu integrar melhor a sua sexualidade e, conhecendo cada vez mais questões de nós mesmos, nós podemos estar mais maduros, mais equilibrados consequentemente. Então é isso que nós temos, um Brando completamente diferente do que se apresentou na primeira temporada. Uma pessoa bem mais madura, bem mais consciente das suas práticas e bem mais feliz com o que ele realmente é. Por quê? Porque ele conheceu e conseguiu aceitar, entender melhor uma parte fundamental dele mesmo, que é a questão da sexualidade. Então, meus queridos, reflitam muito sobre isso, sobre essa questão, para concluir o vídeo, de o que falta para mim me entender, o que me machuca, o que me traz confusões, quais são os desejos contraditórios que tem em mim, e também se eu sou um ser de impulso, tudo bem eu ser um ser de impulso, mas que tal, né, procurar refletir um pouco mais sobre mim, que tal melhorar mais os meus impulsos, e que tal procurar ser um ser mais íntegro, e também refletindo sobre as questões sociais, para sabermos aquilo que realmente nós nos identificamos, e poderemos ir cada vez mais nos amadurecendo e não sermos aquelas pessoas que ficam cada vez mais dentro dos limites dos sentimentos e das emoções, sendo jogados de um lado para o outro, tá bom? Então, claro que existem várias outras questões, como eu falei da pós-modernidade, aí envolvendo também uma das grandes características da pós-modernidade é o conflito geracional. Então é muito importante também estarmos refletindo sobre isso, questão da família, a questão dos mais novos, dos filhos, né, com a relação dos mais velhos, né, os patriarcas, o patriarcado, todo o legado cultural de uma família, e esses embates aí, né, da pessoa se conhecer, da pessoa ter que ser como o outro quer, né, é uma coisa muito, são muitas contraditórias, são questões muito contraditórias, né? O que a família quer, o que a família desejou e planejou, o que você quer, o que você deseja, com o que você se identifica, né? Quais são os seus anseios nesse momento e as suas responsabilidades diante de uma família que às vezes é muito rígida, muito tradicional. Isso, como eu já falei, é visto e vivido dentro de uma
sociedade que, né, dentro de uma classe bem poderosa, né, ali naquelas famílias, mas isso pode ser visto e vivido também em outras classes, em várias famílias, em vários grupos, em várias populações. Então fica também essa reflexão, essa característica aí da pós-modernidade, esse conflito geracional, para que você sendo pai, você sendo filho, possa estar refletindo mais sobre o que se pode fazer em termos de diálogo, o que se pode fazer em termos de conhecimento, em termos de colocar esse conhecimento para fora, para uma reflexão e uma maturidade maior nas suas relações familiares. Então fica aí a reflexão da série, fica aí as reflexões psicanalíticas e pós-modernas. Meu muito obrigado e até os próximos vídeos deste canal.